e o versículo de número 1, que diz o seguinte: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Por favor, como você fez no culto às 4 da tarde, Manu, faz pra gente isso, obrigado. Coloca a versão Almeida atualizada que diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Pai, nós te louvamos pelo privilégio que nós temos de ouvir, de ter contato, de aprender, de ler a tua palavra. E nós queremos te pedir no nome de Jesus Cristo, que o Senhor tenha liberdade de falar ao nosso coração. Eu reconheço, ó Pai, a minha limitação, a minha não dignidade. O Senhor sabe que eu não tenho o que dizer, que eu não sei como dizer. O Senhor conhece se isso é sincero ou não. E o Senhor conhece a necessidade que o teu rebanho tem de ouvir a tua voz. Então, Pai, por amor do teu povo, por amor de nós, tuas ovelhas, fala conosco. Por amor do teu rebanho, do teu pequeno rebanho, direciona com a tua voz, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. E quando o Espírito Santo fala, é irresistível. O teu Espírito tem o poder de sondar os corações, de desarmar os nossos argumentos, de nos convencer irresistivelmente. O teu Espírito tem o poder de sondar a alma e de nos direcionar como luz para o caminho, através da tua voz. Que seja assim o teu falar, sondando corações, quebrando cadeias, resgatando, ó Pai, a nossa vida de qualquer que seja o engano, pelo poder da tua irresistível palavra. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor nos trouxe aqui, e nós te agradecemos, no nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Eu preciso falar um pouco sobre a situação do texto que eu acabei de ler, que é uma situação de momentos antes de Jesus ir para a cruz. A situação era a seguinte: Jesus sabia que estava bem perto, e aí ele chama os discípulos e diz: vamos cear e tal, eu quero juntar todo mundo aí para fazer uma comunhão. E aí Jesus chama e faz a ceia da Páscoa. Na mesa da ceia acontecem coisas que são coisas no mínimo absurdas. Por exemplo, eles estavam na mesa da ceia, discutindo quem era o mais importante. Você vê isso nos outros textos, nos outros evangelhos. Jesus fala, na mesa da ceia, que um deles vai traí-lo. E aqui abre na minha cabeça um precedente de questionar um monte de coisa. Que tipo de relacionamento é esse que faz esses discípulos que andaram 3 anos com Jesus, vendo os seus milagres, ouvindo os seus ensinos, não terem certeza de uma coisa tão óbvia? Eles estavam do lado de Jesus, Jesus diz que um deles vai traí-los, e eles se perguntam quem seria. Como assim? Eu não tenho certeza se eu estou com ele mesmo? Eu seria capaz disso? Eu me conheço? Eu sei quem eu sou? Como assim? Ele diz que um vai trair, e eu nem tenho certeza se sou eu. Eu estou fazendo o que aqui?
Que relacionamento tão circunstancial é esse? Que na hora da tentação, eu cedo, eu troco, eu vendo, eu arrego, eu desisto. E aí eu queria que a gente parasse para pensar sobre o quanto que nós recebemos propostas na vida das nossas relações serem circunstanciais, das nossas relações serem relações que a gente só se aproxima se nos trouxer vantagem, a gente só convive se for algo que a gente lucre, que a gente ganhe, que a balança seja sempre favorável para o nosso lado, que a gente tire algum proveito, que a gente leve vantagens. E aí eu questiono que amor é esse, que é um amor relacional que procura vantagens. Que ideia é essa de amar que busca lucros? Que a gente se interessa tanto, mas é um interesse que visa o meu lado apenas. Que eu só me vejo, eu só vejo o que me falta. E aí eu fui observar a maneira como Deus se relaciona com a vida humana. E a relação que Deus quer ter conosco, deseja ter com a vida humana, nunca é, e nem nunca foi demonstrada de maneira superficial, de maneira interesseira. Não, Deus sempre é muito profundo ao se aproximar das pessoas. Deus sempre mergulha demais, e mergulha muito, e se entrega sem reservas, ao se aproximar de gente. Porque Deus não está interessado em se aproximar de gente por conveniência. Deus está interessado em se aproximar de gente porque é gente, que é o alvo do seu amor. E não porque aquela gente atende aos critérios da exigência dele. Porque o único critério para Deus querer se aproximar das pessoas é que elas sejam pessoas, e não personagens. E aí, quando a gente vai observar Deus, a gente percebe um Deus que vai na contramão da ideia nossa, egoísta, de viver com os outros. Nós criamos condições para amar. Amamos até, amamos enquanto. Nós gostamos das pessoas se as pessoas atenderem os nossos pré-requisitos. E pré-requisitos criados dentro de nós como exigências que se não forem atendidos, a gente reclama, a gente exige. E aí eu fico questionando onde foi que disseram que amor é algo que se exige. Quem foi que disse isso, pelo amor de Deus? Que amor exige alguma coisa? Que amor é esse? Que te cobra, que passa em rosto, que lança o que foi feito, que lembra os benefícios, que cobra com juros, que lembra data, lembra o dia, lembra a hora, lembra o minuto, lembra a cor da roupa, lembra tudo da dívida que eu tenho. Que amor é esse? Como assim? Que história é essa de que amor e condições, amor e condicionalismo são sinônimos e que são capazes de andar de mão dada? Não dá certo, não combina. É como água e óleo, não se envolve, não se mistura. Amor é amor e pronto. Amor não presta contas com condições, nem com exigências. Amor não presta contas com explicações lógicas. A gente não ama aquilo que nos convém. Aquilo que nos convém a gente usa. Aquilo que me convém eu uso, eu não amo. Você chega para mim e diz assim: eu amo peixe. Você não ama peixe.
Você gosta de peixe, porque é um prato que você sente prazer em saborear. Você se usufrui do que ele lhe proporciona. Diferente. Deus não é um sabor que a gente se usufrui. E a vida humana e as relações não são sabores que nós nos usufruímos e quando não gostamos mais jogamos fora. Isso não é amor. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai analisar Deus, e para a gente observar Deus, a gente precisa observar Deus a partir de Jesus, nenhuma visão sobre Deus estará correta se Jesus não for a pupila. Nenhuma percepção de Deus estará certa se eu não olhar para Jesus. Paulo fala isso no capítulo 1 aos Colossenses, se eu não me engano é no versículo 15 ou é no versículo 16. Jesus é a imagem do Deus invisível. Então o Deus que eu não consigo ver, como diz João que Deus é Espírito, ninguém consegue ver Espírito, então se eu quiser ver Deus eu preciso olhar para Jesus Cristo. Se eu quiser entender sobre o que Deus ensina a respeito de amor, que ele fala no mesmo capítulo 13 de João, depois de dizer que um vai trair, depois de dizer que eles são assim, esse mesmo Deus que ensina sobre amor, eu preciso olhar a ótica de Deus e a revelação de Deus a respeito de amor, porque se eu não entender a revelação de Deus a respeito de amor, qualquer conceito que eu tiver sobre amor será errado. Porque o conceito de Deus sobre amor é o que Jesus Cristo fala sobre amor, ou faz sobre amor. Então, Jesus sempre tinha uma relação com as pessoas, por mais breve que fosse. E é importante a gente entender isso. Relação profunda não está ligada apenas ao tanto de tempo que eu vivo com alguém. O camarada pode viver 10 anos com alguém fingindo ser uma pessoa que ele não é. Ele estava 10 anos com a pessoa, mas ele, toda vez que ele chegava em casa, ele vestia uma carapuça, ele vestia uma máscara, ele vestia uma capa, ele vestia um personagem, e ele transparecia aquilo que ele sabia que ia ser aceito. Ele não mostrava os defeitos, ele não se exibia completamente. Porque profundidade não está ligada somente à quantidade de tempo. Tem gente que consegue por um tempo se mascarar, mas a profundidade está ligada à sinceridade com que eu me exponho e com que eu me envolvo sem reservas. A sinceridade não tem peso atrás, a sinceridade ela é espontânea. E aí quando eu olho para Jesus Cristo, ele tinha uma relação, por mais mínima que fosse, com as pessoas que ele se aproximava, ele tinha uma relação sincera e profunda. Jesus olhava para as pessoas, e ele chegava perto delas, não simplesmente para demonstrar que ele era Jesus. Jesus não estava interessado em chegar perto das pessoas e dizer assim, olha, eu sou filho de Deus, olha como eu sou poderoso, olha como eu sou capaz de limpar a lepra, olha aí como eu sou capaz de fazer algum cego de nascença passar a ver, olha como eu sou capaz de ressuscitar o filho da mulher que morreu, olha aí como eu sou poderoso, olha como eu sou um profeta grande no meio de vocês. Jesus não tinha carência disso, não era essa a necessidade de Jesus Cristo. A necessidade de Jesus Cristo era perceber que as pessoas eram mais importantes do que a demonstração de poder, do que a demonstração da sua glória. Aliás, Jesus tira o foco dos espetáculos dos milagres e coloca o foco nas pessoas pobres. Jesus tira a ideia de curar do centro de todas as vezes em que ele se relaciona com as pessoas. Jesus tira a ideia do milagre, ele tira essa busca, essa sede pelo show, pelo espetáculo, pela plateia, ele tira isso do centro, e ele coloca pessoas simples e pobres no centro. Jesus está dizendo, mais importante do que
eu mostrar que eu sou poderoso, é eu me aproximar dessa pessoa, é eu querer saber da vida dela, é eu querer saber como é que está o relacionamento dela com a família dela, é eu querer que ela volte a ter uma vida verdadeira, porque esse momento vai passar e a vida dela vai continuar, e a vida das pessoas para Jesus sempre era mais importante do que demonstrações de poder. Eu quero lhe dizer hoje no nome de Jesus Cristo, talvez você tenha chegado aqui, e talvez não tenha acontecido na sua vida nenhum espetáculo, nenhum milagre extraordinário, que você possa chegar aqui na frente e dizer algo que as pessoas vão aplaudir e vão se surpreender. Mas eu quero lhe dizer que apesar de você não ter esse espetáculo para demonstrar, para impressionar multidões, eu quero lhe dizer que no céu, você está sendo registrado, você é alguém que tem a atenção de Deus, você é alguém por quem Deus foi as últimas consequências pela sua vida, você é alguém que tem o amor de Deus como alvo na sua história, você é valioso, e se for preciso Ele mover o céu inteiro pela sua história, pela sua vida, Ele vai mover, porque a nossa vida é mais importante do que demonstrações de fé, demonstrações de espetáculos, demonstrações de milagres, demonstrações de poder. A vida humana é mais importante, a sua vida é tão preciosa, que Jesus foi as últimas consequências pela sua história, para dizer que nós nele podemos dar certo de verdade. Então, eu quero dar alguns exemplos. Eu estou dizendo isso, e eu não citei nenhum texto da Bíblia, e às vezes as pessoas se sentem inseguras, e é muito importante a respeito do que Jesus Cristo faz. Primeiro eu queria dar um exemplo de Marcos 5, em Marcos no capítulo de número 5, Jesus cura uma pessoa que era no mínimo um famosinho não pelo motivo legal, ele era um famosinho pelo motivo ruim, mas ele era famoso. Marcos capítulo de número 5, eu só vou ler um versículo, mas eu quero lhe explicar a situação aqui de Marcos 5. Tinha um camarada numa região famosa, eram 10 cidades, era chamado de Decápolis. Essas 10 cidades tinham um camarada que vivia nos cemitérios, e ele era famoso porque ele era endemoniado, e aí prendiam ele com correntes, e ele, pela força, quebrava as correntes de ferro, e isso chamava a atenção da cidade, e a fama dele correu. Quando Jesus chega perto dele, Jesus estabelece um diálogo com a situação toda, com a família, com quem estava ali, com o próprio endemoniado, para trazer a história dele à tona. E aí chega a conhecimento de todos, Jesus liberta. Quando Jesus liberta ele fica são, as pessoas ficam impressionadas. Por quê? Porque o cara era impossível de ser liberto. Na visão de todos era uma coisa extraordinária. Aí eu quero ler para você o versículo de número 18 de Marcos 5, que diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir com ele. Então eu estava dizendo isso agora há pouco, eu, na minha vaidade, no meu sentimento marqueteiro, eu diria assim: vamos, embora é bom que é melhor as pessoas falarem de mim do que eu falar de mim. Você vai comigo. Quando eu for chegar nas cidades, você diz assim: olha, eu sou o endemoniado de Gadara. Eu era tão endemoniado que o meu nome era Legião. Eu tinha tanto demônio, que nenhuma corrente de ferro me prendia. Mas esse Jesus aí, foi ele que me libertou, e eu estou aqui para vocês aplaudirem, e para vocês acreditarem nele, e para todo mundo agarrar aqui a mensagem dele e seguir ele. Seria uma estratégia de marketing tanto, mas o evangelho não precisa de marketing, o evangelho precisa de relacionamento. O evangelho não é propaganda,
Evangelho é convívio. Evangelho não é mídia. Evangelho é como eu trato as pessoas. Isso é evangelho. É como eu te trato. E aí, a resposta de Jesus, ao contrário de mim, versículo 19, a resposta de Jesus foi o seguinte: Jesus não permitiu e disse a ele: fala o seguinte, vai para casa, vai lá para a sua família, convive com eles, mostra para eles quanto que o Senhor fez por ti, e como ele foi que ele teve misericórdia de ti. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: eu te dei vontade de viver, eu te dei sanidade, eu te dei equilíbrio, eu tratei as tuas emoções, eu tratei a tua esquizofrenia, eu tratei os teus traumas, o teu pânico, eu tratei todos os distúrbios emocionais que te perturbavam, para você voltar a ter uma vida equilibrada em família. Eu não te tratei para ser um famosinho, para se iludir com circunstâncias de relações momentâneas. Eu te tratei para ter relações verdadeiras, profundas. Eu te tratei para você aceitar a tua família, para tu aprender a conviver com a família que não sabia como lidar contigo, que tu era um louco. Eu te tratei para você agora passar a servir as pessoas que te abandonaram nos cemitérios, nas ruas. Eu te tratei para tratar a tua casa, e não para você ser um boneco de mídia da minha religião. Jesus não está interessado em fazer marketing com milagre de ninguém. Jesus está querendo curar os relacionamentos familiares das pessoas. É outra coisa. Só que nós nos sentimos tentados a vivermos aquilo que é mais cômodo. E eu estava dizendo agora há pouco que eu, durante muito tempo, pedi duas coisas muito infantilizadas a Deus. Eu entreguei minha vida a Jesus adolescente. Eu vim deixar de ser adolescente tem alguns dias. Não por idade, porque de idade eu já tenho 38 anos, mas de cabeça, de maturidade. E aí eu me lembro que na minha adolescência, que não faz muito tempo, nas minhas emoções, parece que foi anteontem, eu pedia para Deus fazer um milagre de desintoxicar o organismo da minha mãe, que era alcoólatra. Mas eu não pedia porque eu amava a minha mãe. Eu pedia porque eu tinha vergonha de pegar ela na calçada, bêbada, deitada na rua. Que era eu quem fazia isso. Porque meus outros irmãos ou estavam fora de casa ou estavam bêbados também. Tanto que até depois que eu noivei com Patrícia, algumas vezes meus irmãos, eu estava lá em Patrícia, eles ligavam: Jetson, vem pegar a mamãe para colocar a mamãe para dormir. Ela só ia se fosse comigo. Mas eu queria que Deus, abre aspas e fecha aspas, como diz Patrícia, libertasse minha mãe, para eu não ter mais vergonha. Quantas e quantas vezes eu pedi milagres a Deus, como num passe de mágica, que Ele balançasse a sua varinha mágica e resolvesse a vida, porque eu não queria ter trabalho com gente. Quantas e quantas vezes eu sonhei que Deus fizesse o extraordinário, porque era muito mais cômodo expulsar o demônio do que tratar o caráter. É muito mais rápido. É muito mais instantâneo. É por isso que essa galera que prega cartaz nos postos, traga a pessoa amada em 3 dias. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer que a pessoa que te trocou, que não te quer mais, ela esteja do teu lado porque está enfeitiçada, e não porque ela realmente conhece você? Você quer usar ela porque ela está bêbada espiritualmente? Você não a ama. Você ama um objeto que faz parte da sua composição de vida. Isso não é amor. E tem gente que chega: pastor, ore a Deus, porque fulano se foi. Tá, mas como é que era a relação? Não, pastor, fulano ele se envolveu com aquilo, ele me traiu tantas vezes, chegou a me bater, foi até preso. Mas ora, pastor, para voltar. Eu não trago a pessoa amada em 3 dias.
Não é assim, oração não é essa irresponsabilidade de caráter. Não é assim que funciona. Jesus estava interessado em que ele, olha, se trata, volta a conviver em família. As pessoas te observavam como um lunático dos cemitérios. Agora elas vão te observar como uma pessoa sóbria, uma pessoa responsável. E eu declaro agora pela fé no nome de Jesus Cristo, Deus vai tratar o nosso coração. Ele vai trazer à tona os nossos defeitos de caráter. Não vai ter passe de mágica. Vai ser um trabalhar difícil, vai ser um trabalhar duro, mas vai ser um trabalhar verdadeiro e sincero, que vai causar saúde na nossa casa e na nossa família. Jesus estava muito mais preocupado que ele voltasse a ter família do que em ter um marqueteiro, um garoto propaganda do seu ministério. E aí eu me lembro agora, sabe de quem? Eu me lembro do filho da viúva de Naim. Em Lucas, no capítulo de número 7, no versículo de número 11. E você vai ver um jeito de Jesus lidar. Eu estou falando sobre isso porque nessa semana que passou, inclusive amanhã, vai ao ar a última. Essa semana eu estou falando sobre os milagres de Jesus no programa, que vai ao meio-dia, na rádio. E eu estava lendo sobre, eu encontrei 37 milagres de Jesus registrados nos evangelhos. Milagres que ganharam destaque. Pelo menos mais de 30 você vai encontrar. João diz que não dá para registrar o que Jesus disse e o que Jesus fez. Os livros não caberiam. Mas nesse texto aqui da viúva de Naim, eu queria que nós parássemos para pensar o que diz o versículo de número 11, a partir do versículo 11. Lucas 7:11 diz assim: logo depois Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, ele estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão estava com ela. Versículo 13 é o centro do que eu queria que a gente parasse para pensar. Quando Jesus vê a mulher, ele se compadeceu dela e disse: não chore. E aí eu quero situar, eu já disse isso aqui, mas vale a pena ver de novo, o que significa ser mulher nessa época. O que significava ser mulher nessa época era o seguinte: mulher não podia ter trabalho público. Mulher não tinha voz dentro de casa. Mulher não podia ensinar na sinagoga. Mulher, quando ficava viúva, ficava desempregada, ficava sem recursos, ficava sem nada. O que significava ser mulher? Significava ser mulher perdendo o marido, significava que ia virar uma pedinte, um mendigo. Ela ia pedir esmolas, ou então ela ia virar prostituta para ganhar dinheiro. Mas ela tinha um filho homem. Já imaginou, já entendeu o que significa ser uma mulher desamparada, apontada por todo mundo, porque era viúva, porque aconteceu uma coisa com ela que ela não escolheu acontecer, porque em muitos casos eles entendiam a viuvez como uma punição de Deus. Olha o absurdo. Aí, não, mas ali ela estava indo no cortejo, ela estava indo sepultar a esperança dela, que era o filho homem que ela tinha, que era a quem ela esperava que iria trabalhar e ia dar comida para ela. Quando Jesus olha para a mulher, o texto diz, Jesus se compadeceu. Tem algumas versões que dizem assim, ele sentiu íntima compaixão dela. Em outras palavras, Jesus não estava olhando ali apenas uma mulher que estava chorando, mais um filho. Jesus estava olhando uma pessoa sofrida, que estava doente, porque estava perdendo todas as esperanças e todos os recursos possíveis que ela podia ter. Tinha todo um contexto por trás. Jesus se envolve com a história dela, num relance, e o texto fala que Jesus reage com compaixão. Foi a compaixão de Jesus que fez aquele garoto ser ressuscitado. Foi a compaixão de Jesus pela vida da mulher, pelo sofrimento dela, que fez Jesus se mover e
se envolver com ela. A lei dizia que ninguém podia tocar num caixão porque era impuro. Jesus transpõe isso e ressuscita o garoto. Eu quero lhe dizer nessa noite, no nome de Jesus Cristo, o Jesus que tem compaixão, Ele está querendo se envolver com você. Ele não quer um relacionamento circunstancial, Ele quer se envolver completamente com a sua história. E porque Ele é um Deus de compaixão, Ele vai ressuscitar tudo aquilo que foi morto pelos erros da vida. Eu não estou falando de um Deus que apenas assiste. Eu estou falando de um Deus que se envolve. Eu estou falando de um Deus que se rebaixa até onde essas pessoas pequenas estão. Eu não estou falando de um Deus que se mantém num pedestal. Eu estou falando de um Deus que é capaz de ganhar fama de bebarrão por amor a pessoas. Você sabia que a fama de Jesus é que ele era um bebum? Por que Jesus tinha fama de bebarrão? Porque Jesus ele gostava de gente que era sofrida. Ele gostava de trazer esperança a pessoas que fugiam para o álcool. Que Deus é esse que quer mergulhar na vida completa do sofrimento dos outros? Nós gostamos tanto de receita pronta, tanto de não ter trabalho, que nós inventamos o macarrão instantâneo. Eu estava conversando com um adolescente aqui da igreja, eu estava dizendo isso agora há pouco. Eu já acho absurdo a Ana Júlia gostar de macarrão instantâneo. Que esquenta aquela água, bota aquele negócio ali, bota aquele coisa ali que coisa dá o sabor. Nada contra quem gosta, que a minha filha ama. Aí eu estava conversando com um adolescente aqui da igreja, dizendo que come o macarrão instantâneo cru. Gente, abre a embalagem, coloca o tempero e vai mastigando. O meu dente nem aguenta isso. É o mínimo de trabalho possível. A gente não gosta de se envolver, a gente não gosta de ter trabalho, a gente não gosta de ter esforço. Não, é tudo instantâneo. Os livros das receitas prontas, os 5 passos do casamento perfeito, os 3 passos de como prosperar, são as receitas prontas que a gente gosta de comprar e a gente acredita, porque a gente não quer ter trabalho, a gente já quer ter como foi que o outro deu certo, aí eu quero imitar o que o outro deu certo, porque aí eu vou ter menos trabalho. Querido, eu quero lhe dizer hoje, no nome de Jesus Cristo, Jesus está chamando você a trilhar o seu caminho, a pagar o seu preço, a carregar a sua cruz, a ter o seu trabalho, para que você aprenda com Jesus Cristo a como superar os traumas da vida e a como ter um relacionamento mais profundo com Ele e assim um relacionamento mais saudável com a família. Deus vai começar um tempo novo dentro do nosso coração. Ele vai começar. Esse Deus que se envolve completamente com gente, que se importa com a dor do outro. É incrível como as pessoas... E interessante que no mesmo Marcos 5, Jesus fala para o endemoniado que ele não contasse a ninguém. Tem um outro texto da reação de Jesus, que não era uma reação de relacionamento instantâneo, circunstancial, nem mesmo interesseiro, nem mesmo um relacionamento que se aproveitava da imagem. Porque Deus não precisa se aproveitar da imagem de ninguém. Deus não está interessado em mostrar para os outros como você era doente antes, quando você era ateu, e agora que você crê em Deus, você é curado. Deus está interessado em como você era antes de conhecer o jeito de Jesus tratar as pessoas, e agora como é que eu sou depois que eu conheço o jeito de Jesus de tratar as pessoas. É outra coisa. No mesmo Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 5, e eu amo esse texto, que eu já falei várias vezes nesse texto, que é o mesmo texto de Mateus 9
e ao mesmo texto de Marcos 2, Lucas capítulo 5, versículo de número 17, diz o seguinte: certo dia, ele ensinava e estavam todos sentados ali, estava sentado ali fariseus, mestres da lei, que vinham de todos os lugares da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram no telhado, e baixaram a maca, através de uma abertura do teto, até no meio da multidão, bem em frente de Jesus. E aí eu volto a dizer, eu, que já pedi a Deus para o meu ministério ser cheio de milagres, na época da minha adolescência emocional, teria aproveitado com todo o poder de Deus não estava sobre Jesus para curar o doente, eu tinha aproveitado e tinha feito o cara andar na hora, pular, dar estrelinha, fazer os passos do conexão, tudo. Eu tinha feito ele dançar alegria, ali na hora. Está vendo como eu sou um profeta grande? Essa é a dificuldade que eu tenho com os televangelistas, com os pregadores da mídia. Eu quero propor um culto no Instituto do Câncer. Estava dizendo isso agora há pouco. Um culto de cura no Instituto do Câncer. Não tem, não existe, não vai. O camarada vai pelo teto, já tem uma multidão de gente, sei quantas mil pessoas, eles vão numa maca, levando o paralítico. Quando vão lá, diz, não tem como passar, tem muita gente, não dá para tirar, não vamos fazer o seguinte, vamos botar pelo teto. Botaram pelo teto, começaram a descer. Jesus olha para o paralítico, a insistência dele em querer ser curado. Jesus olha para ele e diz assim, agora levanta e anda. Não, porque Jesus não estava interessado em demonstrar que pode curar. Jesus estava interessado em tratar uma alma cheia de culpas. Aí Jesus olha para ele, versículo de número 20 de Lucas 5, diz assim, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse para o homem, homem, os teus pecados estão perdoados. Porque Jesus estava muito mais interessado. E é interessante a gente perceber que a maioria das doenças que as pessoas carregavam, elas acreditavam que carregavam porque estavam pagando algum erro. Elas estavam carregando porque estavam pagando algum pecado que cometeram. Jesus olha para ela e diz assim, ei, eu te livro agora de todas as culpas que você carrega, eu te saro agora de todo o peso de acusação que você leva na vida, eu perdoo agora todos os teus pecados. E eu quero dizer isso para você agora no nome de Jesus Cristo. Talvez você tenha errado na vida, talvez a gente tenha tido alguma atitude que não é uma atitude acertada, e isso muitas vezes persegue a gente, diz que a gente não tem valor, diz que a gente não merece a graça de Deus. Jesus está olhando para nós, envolvido com toda a nossa história, ele diz assim, eu te entendo, eu te compreendo, eu posso não concordar, mas os teus pecados estão perdoados, eu te liberto agora, diz o Senhor. Eu preciso encerrar, e eu podia dizer aqui milhares de coisas, baseadas nas dezenas de manifestações de milagres que Jesus Cristo faz. Jesus faz várias manifestações de milagres, sempre se envolvendo com as pessoas antes. E aí eu podia citar para você a mulher do poço de João, no capítulo 4, quando Jesus chega para a mulher e diz assim, olha, eu tenho uma água viva, e ela vai dizer assim, pois me dá essa água viva, porque eu não preciso mais tirar a água do poço. Aí Jesus diz assim, ok, vai lá, chama teu marido. Por que Jesus manda ela chamar o marido dela, se Jesus sabia que ela não tinha marido? Ela diz assim, eu não tenho marido, e Jesus diz, é verdade que tu não tem marido. Já tiveste 5 maridos, e o que tu tem hoje não é o teu marido.
Aí ela diz assim: eu vejo que você é profeta. É o tipo de gente que quer se impressionar com os pregadores que revelam a vida do outro. Jesus não estava interessado em revelar a vida. Jesus não estava interessado em adivinhar, Jesus estava interessado em tratar o distúrbio relacional, fruto de uma pessoa carente, que busca um monte de coisa para se satisfazer, que busca um monte de coisa para tentar ser feliz, para se sentir amada, para se sentir alguém, que busca um monte de fonte para tentar encontrar a gota da felicidade, da água da felicidade. Jesus estava dizendo: ei, eu conheço a tua necessidade, eu me envolvo contigo, eu sei da tua história, eu sei dos erros que você cometeu, eu sei porque que os teus relacionamentos não deram certo, eu sei de ti, e ainda assim eu quero encher o teu coração de água viva. Porque Deus não está procurando pessoas certas, acertadas, Deus está procurando pessoas sinceras. Diante disso, eu preciso dizer algumas coisas para eu poder concluir. Todas as vezes que a gente se perguntar se a nossa vida é uma vida profunda, ou se ela é uma vida apenas circunstancial, se os nossos relacionamentos são relacionamentos sinceros, ou se são relacionamentos de interesse, se os nossos relacionamentos são relacionamentos tratados, ou se são relacionamentos condicionais e circunstanciais, a gente precisa parar para pensar sobre o que é permanente e o que é circunstancial. Como é que eu sei que algo é circunstancial? Letra A. Eu sei que algo é circunstancial quando isso não sobrevive a uma crise. Quando não sobrevive a um confronto. Quando é que eu sei que era só de momento? Chegou a verdade veio por meio de uma crise, a verdade veio de uma forma dura, difícil, se desfez, se desfarelou. Era como um castelo de areia. Era um castelo, mas era de areia. Era grande, era bonito, deu trabalho fazer, mas era de areia. Porque a areia é a mentira. Não sobrevive. É circunstancial. É momentâneo. Quando é que eu sei que algo é circunstancial? Letra B. O interesse é dos dois ou o interesse é só de um? Eu só estou enquanto é do meu jeito? Ou quando o meu jeito não é atendido, eu digo que não vale mais a pena? É para o bem da relação? Ou é para o bem só de uma das pessoas, só de uma das partes? Tudo o que é permanente, pensa nos dois, pensa na relação como um todo, e não apenas em uma das partes. Repense egoísmos. Amor e exigência são contrários. Amor não cobra, amor se doa. Quando é que eu sei que é circunstancial? Letra C. Até onde eu sou capaz de ir por este relacionamento e por essa pessoa? Por um filho, o que é que um pai e uma mãe é capaz de fazer? Por um amigo, o que é que nós somos capazes, até onde nós somos capazes de ajudar? Por um amor, até que ponto nós podemos ir? O texto que eu li de João 13, no versículo 1, diz assim: e Jesus amou os seus, amou-os até o fim. Eu quero lhe dizer hoje, no nome de Jesus Cristo, que Deus está olhando para nós aqui hoje, e Ele está dizendo o seguinte: ei, eu vou continuar insistindo contigo, eu vou continuar pelejando por tua vida, que Deus é esse, que Ele é aquele que tem 100 ovelhas, e se uma das 100 ovelhas se desgarrar, Ele deixa as 99 no aprisco, Ele vai atrás da 100ª, e quando Ele encontra a 100ª ferida, desgarrada, suja, Ele pega a 100ª, coloca no ombro e leva de volta. Que Deus
Deus é esse, que é como um pai, que se o seu filho chegar para ele e disser assim: pai, eu não quero mais morar na tua casa, deixa eu ir embora, me dá dinheiro para eu ir embora, o pai dá. E se o filho cair em si e voltar, o pai o recebe de longe, o vê e manda fazer uma festa. Que Deus é esse que insiste com a gente quando a gente erra nos mesmos erros? Que Deus é esse que nos dá chance de recomeço e que acredita em nós, mesmo nós sendo quem nós somos? Esse é o Deus de Jesus Cristo, a manifestação do verdadeiro amor, aquele que restaura a vida de qualquer pessoa que se achega a Ele. Jesus é a expressão máxima. Jesus é a expressão máxima de que a gente precisa se envolver com as pessoas. Deixa eu lhe fazer uma proposta. Eu quero lhe apresentar um grupo de pessoas problemáticas, de pessoas cheias de manias, de pessoas que muitas vezes vão dizer: eu que tenho razão, para você trabalhar. Ixi, pastor, você está falando mal dessas pessoas. Não, estou sendo realista. Mas vai ser a melhor escola para você aprender a servir e a amar, e para ser parecido com Jesus. Eu quero lhe apresentar a nossa igreja. É assim que nós somos. Nós somos desse jeito. Eu vou sair porque eu não aguento mais conviver com pessoas. Amadureça. Você vai repetir essa mesma frase em outro lugar. Jesus é a expressão máxima de como eu tenho que lidar com pessoas. Jesus não estava interessado em resolver a vida das pessoas e deixá-las para lá. Jesus estava interessado em resolver a vida das pessoas de forma permanente. E aí eu aprendo 3 coisas que eu quero dizer para compartilhar e para concluir agora. A primeira, relações com pessoas. Perdoar, tolerar, aceitar, voltar a acreditar nelas, sempre vai ser mais valioso do que qualquer evento de igreja. Eu vou repetir. Se relacionar com gente, aceitar as pessoas, tolerar, ter paciência, voltar a acreditar em pessoas, é sempre mais importante do que qualquer evento de igreja. Nada vale a pena se nós descartarmos pessoas. Nada vale a pena se nós não dermos chances de perdão. Sabe por quê? Porque Deus está muito mais interessado no leproso que volta depois de ser curado, para se relacionar com Ele, do que nos 10 que viveram um evento do milagre. Porque o evento passa, mas o relacionamento fica. Eu quero declarar pela fé no nome de Jesus Cristo, Deus vai criar relações permanentes na nossa família. As pessoas que se afastaram, que se distanciaram, elas vão voltar. Nós vamos abraçá-las e vai ser um tempo de paz na nossa família para a glória de Deus. Segunda coisa que eu entendo é que Jesus me ensina que viver com pessoas precisa ser prioridade antes de qualquer autopromoção de minha bondade. Porque a minha bondade não é moeda de troca. A minha bondade é a sinceridade do que aconteceu comigo. Bondade que eu lanço em rosto não é bondade, é comércio. O que foi que eu te fiz de bom? Mas você não lembra não? Naquele dia eu fiz isso e isso por ti. A partir daquele momento morreu a bondade. Nenhum relacionamento sincero ou autêntico é fruto de passar em rosto. Pessoas que fazem esperando a oportunidade de passar em rosto, não fizeram com sinceridade, fizeram esperando resultados, esperando recompensas. Deus nos amou, e Ele nos amou de tal maneira, que Ele doou o seu Filho em nosso lugar. Eu quero dizer para você que talvez
tenha vacilado na vida, tenha errado, Deus doou o seu Filho. João capítulo de número 3, versículo de número 18, Deus doou e entregou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado por Ele, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Eu quero dizer para você que tem jeito, que Deus é especialista em recomeços, Deus é especialista em reacreditar em gente. Eu quero lhe dizer que vai dar certo, eu quero lhe dizer que a aliança vai ser reatada, eu quero lhe dizer que a pessoa vai recomeçar. Eu quero declarar pela fé agora no nome de Jesus Cristo, que é possível acreditar em gente sim, é possível acreditar em quem erra, é possível acreditar em gente que parece que não tem jeito, porque Jesus acreditou em nós, e Ele nos faz acreditar, e aí o milagre se concretiza, porque nós vamos ter amor para acreditar nas pessoas novamente. Fique de pé, por favor, no nome de Jesus. Por fim, eu queria que você repetisse comigo. Por favor, repita o que eu vou dizer agora comigo. Amar, todos juntos, amar é o caminho e é a finalidade. Por favor, feche seus olhos e ore comigo. Pai, sonda o nosso coração, sonda o que há dentro em nós, sonda quem nós somos, sonda a nossa alma. Eu quero te pedir, Pai, no nome de Jesus Cristo, todas as desistências que nós planejamos fazer, realizar, todas as pessoas que nós pensamos em descartar hoje, nos faz repensar. Senhor, se tem alguém aqui nessa noite, alguns dos meus irmãos ou das minhas irmãs, que estão aqui, que desacreditaram de si, vem agora, Espírito Santo, fala que há jeito, fala que há um novo começo, que há uma esperança, fala a respeito, Pai, do perdão, e que o perdão é chance nova, fala a respeito da misericórdia, que a misericórdia é a mesma coisa do que poupar de punições. Fala que Tu és o Deus que perdoa de culpas. Senhor, eu quero te pedir pela vida de quem está cansado aqui hoje, quem cansou de lutar pela família, quem cansou de lutar pelo casamento, cansou de lutar por um filho. O Senhor sabe como é o fardo dessa pessoa. O Senhor conhece quem é que está aqui hoje e está dizendo: eu não aguento mais. O Senhor conhece o limite da vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Pai, vem agora, Pai, dando um novo ânimo. A Tua palavra diz que Tu és o Deus, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus das reconstruções, Tu és o Deus dos recomeços. Nenhum dos que chegam a Ti são descartados ou lançados fora. Vem hoje, Espírito, a sondar o nosso coração. Repreende todas as cadeias da mentira, Pai, porque a mentira ilude, engana, a mentira embriaga e faz distanciar da verdadeira vida. Eu quero te pedir, Pai, quebra cadeias das trevas que tentam prender a vida das pessoas que querem ter esperança novamente. Tenha liberdade, Pai, de mover em mim e em nós o que o Senhor deseja mover. Fale com Deus, Ele está nesse lugar. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não
merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh! Eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Quero me propor a orar junto com você. Eu quero me propor hoje a orar junto com a sua vida. Porque eu não sei se você sabe. Se não sabe, vai ficar sabendo. Eu erro demais. Eu sou um homem de muitos pecados. De muitos. E eu não tenho nenhum problema em admitir isso para você. Já que Deus já sabe. E acontece que muitos dos erros que nós cometemos afetam a nossa história. Afetam as pessoas que estão perto de nós, a nossa família, a nossa vida, o nosso corpo, nossa vida espiritual. E
Esse Jesus que se envolve com a gente. Esse Jesus que recebe fama de bebarrão, de comilão. Esse Jesus que transforma água em vinho para a festa de pobre. Esse Jesus que era amigo de cobrador de impostos, de pecador, mas que é especialista em consertar a vida. É o Jesus que nós vamos orar agora. E eu quero lhe convidar, você que acredita que precisa, que a sua família precisa de um tempo novo, que os relacionamentos que você vive precisam de um tempo novo, que você precisa viver um tempo novo de Deus, dentro de você. Não vai ser um passe de mágica não, vai começar dentro de nós. Se você acredita que precisa orar e quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente agora, fique à vontade, para Deus mover o seu coração, para você orar, do jeito que Deus falou com você, do que Ele disse para você que precisa acontecer. Fique em paz com relação a isso, porque Ele é Deus poderoso para quebrar cadeias que prendem a nossa maneira de pensar. E é incrível como as nossas razões estão sempre tão ligadas a erros. Jesus é especialista em quebrar cadeias. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba a muralha. Vem mais para frente. Chega mais para frente. Traz luz, traz luz, traz luz para a sombra, escala as montanhas para me encontrar. Derruba muralhas. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Ei, ó, quando nós admitimos a nossa parcela, o milagre acontece como consequência. Pare de culpar as pessoas da sua casa. Pare de culpar as pessoas do seu convívio. Pare de culpar a pessoa que você está vivendo com ela. Pare de culpar. Admita a sua parte hoje. Eu quero lhe fazer uma proposta hoje no nome de Jesus Cristo. Você que está aqui e que se afastou da presença de Deus, e você não veio para frente ainda, eu quero lhe fazer a proposta de você recomeçar hoje com Deus. Esse Deus que se envolve com você, que livrou você da morte, que esteve com você onde você foi. Você sabe onde foi que você andou, você sabe o que foi que você fez. Ele está chamando você hoje para se reconciliar. Saia do seu lugar agora e renove a sua aliança com Deus hoje. Porque Deus vai onde você está e Ele recomeça com a sua história. E eu declaro agora todas as cadeias das trevas que se aproveitaram dos seus erros, quebradas em nome de Jesus. Seja livre para atender o chamado de Deus agora. Deus está chamando você. Você sabe o que foi que você fez, onde se envolveu. Eu não estou falando de um erro isolado, eu estou falando de um envolvimento. Eu não estou falando de um erro, de um tropeço. Não. Deus que é poderoso para começar tudo de novo. Traz luz para a sombra, escala as montanhas para me encontrar. O Senhor vai onde você está. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas para me encontrar. Ouça o chamado de Deus para você. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas para me encontrar. Ele vai onde você estiver. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Oh, impressionante.
nós apresentamos a nossa vida diante de Ti. Tu és o Deus dos recomeços. Tu és o Deus de Neemias, o Deus que levantou Neemias para reconstruir uma cidade inteira quebrada e arruinada. Tu és o Deus do vaso do oleiro, que levou Jeremias até a olaria dizendo: eu sou o Deus que quebra o barro e faço coisas novas. E eu quero declarar agora na autoridade e no poder que é no nome de Jesus, um tempo novo sobre a história e sobre a família dessa pessoa. Todas as cadeias das trevas sejam quebradas agora. Todo oportunismo do inferno que se aproveitou da fragilidade, do erro, o Senhor quebre agora, o Senhor desfaça. Pai, Tu és Deus poderoso para começar tempos novos. Vem agora com Teu Espírito Santo, sopra sobre nós, Pai. Lava nossa alma, lava nossa vida. Todos os erros agora sejam lavados pelo sangue do Cordeiro. Essa doença que te prende, receba o toque do Senhor agora sobre o teu corpo, agora sobre a tua mente. Em nome de Jesus Cristo, recebe o toque do Senhor sobre ti agora, no nome de Jesus. Por causa que tu admitiu, porque você foi sincero na presença do Pai, você vai receber uma graça agora, um milagre agora sobre o seu coração e sobre a tua história agora. Porque você foi sincero, você não colocou máscara, porque você se derramou agora. O Deus do impossível está efetuando aquilo que é impossível aos homens. Ele está fazendo um milagre, porque Ele é Deus que recebe pecadores arrependidos. Oh! Montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Ei, se você puder estender sua mão em direção à sua casa, Pai, eu quero te apresentar essa família diante de Ti. Vai agora lá, Pai. Na autoridade e no poder que é no nome de Jesus Cristo. O Senhor sabe como é que está essa família. Eu quero te pedir, Pai, no nome de Jesus, muda o ambiente dessa casa, Deus. Muda o diálogo. Eu quero te pedir, toca nos corações. Antes de repreender o mal, o demônio repreende. Trata o nosso mau caratismo, trata as mentiras, trata os males, trata, Pai, nossos vícios. Trata, Pai, em nome de Jesus, as nossas manias. Quebra agora no nome de Jesus Cristo tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que se aproveita das nossas fragilidades. Todo espírito de condenação, de culpa, seja quebrado na autoridade do nome de Jesus Cristo. E essa casa seja livre para a glória do Teu nome. Você que está se reconciliando com Jesus, põe a mão sobre o coração. Repete comigo assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Recebe a minha vida, Jesus. Me enche com Teu Espírito Santo e faz da minha vida a Tua vontade. Me permita orar por você, Pai. Toda raiz de iniquidade familiar seja anulado agora no nome de Jesus Cristo. E começa um tempo novo, Jesus. Porque eu sei que o Senhor está interessado nessa vida. Há um interesse Teu nessa vida. Há um interesse Teu na vida dessa pessoa. E ela foi trazida aqui nessa noite pelo Teu Espírito para ouvir o tamanho do valor que ela tem. E eu declaro agora no nome de Jesus Cristo, ela será um instrumento vivo em Tuas mãos, para relações saudáveis, livres e restauradas, para a glória do Teu nome. Nós cremos assim, Pai, e nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Ó, você que se reconciliou, vem aqui comigo, ó. Você que se reconciliou, vem aqui comigo, por favor. Me acompanha aqui, eu quero pegar o seu nome, o seu telefone. Com esse pessoal aqui, ó, que está com a bata branca. Sejam bem-vindos à nossa igreja. Deus abençoe, viu?